Você já se sentiu pequeno diante de alguém que tentou te diminuir só porque você não se encaixava naquele padrão ideal? Tem momentos na vida em que somos colocados à prova não por mérito, mas por puro preconceito. E foi exatamente isso que aconteceu com Clara, uma menina pobre, bolsista de uma escola de elite que foi chamada ao palco sem aviso. Mas o que era para ser uma humilhação pública virou uma das lições mais inesquecíveis que aquela plateia, e principalmente a diretora Marta, jamais imaginaria presenciar. Essa história toca um ponto sensível: o julgamento pela aparência, pela classe social, pela origem. Quem nunca ouviu aquele comentário venenoso sobre gente que não pertence ao lugar? Mas o que acontece quando alguém que ninguém esperava brilha diante de todos? O palco vira um tribunal e os aplausos, um veredito. Neste texto, vamos mergulhar nesse episódio impactante, não só para acompanhar os passos de Clara, mas para refletir sobre as escolhas que fazemos, as batalhas silenciosas que travamos e, claro, a coragem que transforma o impossível em algo inesquecível. E aí, preparado para viver essa história como se fosse sua? A diretora Marta não precisava dizer uma palavra para deixar claro o que pensava de Clara. Bastava seu olhar altivo, o blazer impecável e o tom calculadamente doce, aquele que esconde veneno sob o açúcar. Em uma noite glamurosa, cheia de pais engravatados e estudantes perfeitos, ela viu em Clara a oportunidade de mostrar quem mandava. E decidiu fazer isso da forma mais cruel, entregando um microfone disfarçado de piano em um palco abarrotado de olhos prontos para julgar. O plano era simples, mas carregado de malícia: chamar Clara, a bolsista da escola de elite, para tocar diante de todos, sem aviso, sem preparação, só para ver o constrangimento tomar conta da menina. Uma armadilha montada com classe e frieza, sob o pretexto de uma apresentação surpresa. A intenção era clara como o cristal do lustre que brilhava no auditório: humilhar quem ousava existir num espaço onde, para Marta, ela nunca deveria ter pisado. Esse tipo de atitude, infelizmente, não é exclusividade de ficção. Quantas vezes vemos figuras de autoridade usarem seu poder para colocar os outros em seu lugar? A diretora Marta talvez achasse que estava apenas educando com dureza, mas na prática estava sendo instrumento de um preconceito silencioso que grita todos os dias em instituições por aí. E o que vem depois? Bem, Clara ainda tinha muito a mostrar. Aquela escola parecia mais um palácio. Do chão de mármore ao piano de cauda reluzente no palco, tudo gritava riqueza, exclusividade, status. No auditório, pais com ternos sob medida e mães desfilando vestidos longos e joias brilhantes se sentavam com seus filhos, todos impecáveis, todos parte de um mesmo mundo. Era o típico ambiente onde até o ar parecia mais pesado para quem não se encaixava no molde. E Clara, ali naquele canto quase invisível, destoava como uma nota fora do tom. O evento da noite era a tradicional apresentação de talentos da escola. Mas mais do que valorizar aptidões, o que se via ali era uma vitrine social, um desfile de perfeição onde os aplausos vinham tão ensaiados quanto as performances. As cadeiras forradas de veludo estavam cheias de expectativas, mas não pela arte, e sim pelo espetáculo da elite se olhando no espelho. Nesse cenário, qualquer um que destoasse se tornava automaticamente alvo de olhares tortos e julgamentos silenciosos. Clara sabia disso. Cada passo ali dentro vinha acompanhado da sensação de estar sendo testada, avaliada, medida. Não por suas notas, mas pela mochila simples, pelo cabelo preso de qualquer jeito, pela ausência de um sobrenome conhecido. Era uma estranha no ninho dourado. E quando a diretora anunciou sua presença no palco, o contraste entre quem ela era e o que aquele lugar exigia ficou ainda mais evidente. Mas é justamente aí que as maiores histórias começam, no desconforto de quem ousa ser diferente. Clara não precisava ouvir palavras para saber que não era bem-vinda ali.
Bastava o silêncio incômodo quando entrava na sala, os risinhos abafados no corredor, as perguntas carregadas de ironia. Você tem celular mesmo ou usa o da escola? Tudo nela parecia incomodar os outros. O uniforme limpo, mas simples, o jeito reservado, o brilho no olhar que só quem luta muito entende. Ela era bolsista, sim. Não por favor, mas por mérito. Só que isso ali não bastava. O peso da exclusão social não vinha só dos colegas. Era como se as paredes da escola de elite tivessem sido projetadas para lembrá-la de que aquele lugar não era seu. Os convites para festas nunca chegavam. Os grupos de estudo funcionavam por WhatsApp, mas ela nunca era incluída. Até o tom das professoras mudava. Cordial, mas com aquela leve condescendência de quem acha que está ajudando. Clara sorria por fora, mas por dentro o silêncio doía. E como doía. Mesmo assim, ela não desistia. A cada tarefa entregue com capricho, a cada prova estudada à luz de uma lâmpada fraca na cozinha de casa, Clara reafirmava sua dignidade. Sua existência era, por si só, um ato de coragem. E isso, mesmo que invisível para muitos ali, era o que a tornava imensamente maior. O palco da humilhação estava sendo montado, mas mal sabiam eles que Clara já tinha enfrentado batalhas muito mais duras. O que vinha a seguir seria só mais uma chance de mostrar sua força. A diretora Marta não apenas chamou Clara ao palco, ela fez questão de dizer seu nome com doçura venenosa, do tipo que escorre devagar só para machucar mais. Foi como um soco disfarçado de convite. Clara, venha nos mostrar seu talento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cabeças se viraram. Alguns riram, outros apenas aguardavam o espetáculo que esperavam ser um desastre. E Clara, ela congelou, não tinha ensaiado. Nunca se inscreveu, mas estava ali, com o nome ecoando no auditório como uma sentença. Levantar da cadeira pareceu uma missão impossível. As pernas tremiam, o rosto queimava, as mãos suavam. Ela andou pelo corredor entre as poltronas, como se estivesse atravessando um campo minado de julgamentos. No fundo, seu pai torcia as mãos, tenso. Ele sabia que aquilo não era sobre música. Era um confronto entre mundos. Clara se aproximou do piano, como quem encara um gigante. Era um piano de cauda imponente, coisa de outro universo. E ela só tinha tocado na vida num teclado velho, de bazar, com teclas faltando. Mas mesmo sem saber como tudo terminaria, Clara sentou-se ali. O palco, aquele espaço usado tantas vezes para celebrar quem já era privilegiado, agora era sua arena. A diretora esperava vê-la tropeçar, chorar, desistir. Queria mostrar que uma bolsista não tinha lugar entre os seus. Mas o que Marta não sabia é que ali, naquele exato momento, Clara estava prestes a transformar a humilhação em algo muito maior. Porque coragem, quando é verdadeira, não precisa de ensaio, só de oportunidade. Sentada diante daquele piano imponente, Clara sentiu tudo ao mesmo tempo: medo, vergonha, vontade de sair correndo. O auditório parecia engolir o ar. As teclas brilhavam como se zombassem dela. Ela respirava fundo, mas a ansiedade gritava mais alto. Foi aí que, no meio daquele caos mental, sua memória começou a agir como um farol. Vieram à tona as noites em que, enquanto o pai consertava algo e a mãe preparava o jantar, ela se encolhia no canto da cozinha com o teclado velho no colo. Lembrou das teclas que falhavam, dos sons desafinados, dos dedos que erravam e recomeçavam sem ninguém aplaudir. Mas também lembrou da primeira melodia que conseguiu tocar sozinha. Do orgulho silencioso que sentiu ao ver o pai sorrindo sem entender nada de música, mas entendendo tudo de esforço. E principalmente lembrou do que ele sempre dizia: você pode não ter tudo, minha filha, mas tem o que mais importa: coragem. Aquilo bateu fundo. Era como se ele estivesse ali, ao seu lado no palco. Essas lembranças não apagaram o nervosismo, mas reacenderam algo maior: sua dignidade. Ela entendeu que aquele momento não era sobre tocar perfeitamente. Era sobre não abaixar a cabeça.
Era sobre provar para si mesma que não importa o tamanho do palco, importa o tamanho da força interior. E assim, com os olhos ainda marejados, Clara respirou fundo mais uma vez, levantou as mãos e encostou os dedos nas teclas. Não sabia o que viria, mas sabia que precisava tentar. E às vezes, tentar já é o começo da superação. As primeiras notas saíram tímidas, trêmulas, quase tropeçando nas próprias pernas. Houve um riso abafado vindo do fundo. Mas Clara não parou. Fechou os olhos, bloqueou tudo ao redor e mergulhou no único lugar onde sempre foi livre: a música. Seus dedos ganharam ritmo, memória, vida. Cada melodia que surgia era construída não com técnica refinada, mas com sentimento bruto. Ali, naquele palco frio, brotava algo quente, humano, impossível de ignorar. E ninguém estava preparado para aquilo. Clara não era aluna de conservatório, nunca teve professor particular nem piano novo. Sua escola foi o teclado velho de casa e as horas roubadas do sono. Mas era exatamente isso que dava à sua música uma alma diferente. Aqueles acordes simples carregavam mais do que notas, levavam junto a fome contida, o medo engolido, o amor de uma família que sempre acreditou. E como mágica, o silêncio começou a tomar o lugar das risadas. Um a um, os olhares zombeteiros viraram de espanto. A música de Clara crescia, e com ela, ela mesma. O palco já não parecia tão ameaçador. A plateia já não parecia tão poderosa. Ela tocava com os olhos fechados, mas era como se enxergasse tudo com clareza pela primeira vez. Aquela era sua resposta. A melhor que poderia dar, não em palavras, mas em notas, não em argumentos, mas em alma. O som de cada tecla era um grito silencioso. Eu existo, eu pertenço, eu sou capaz. E o mais bonito, era impossível não ouvir. No fundo do auditório, enquanto os olhos da maioria ainda buscavam entender o que estava acontecendo, havia um homem com o coração explodindo no peito. Era o pai de Clara. Simples, mãos calejadas, olhar cansado, mas naquele instante ele era gigante. Cada nota que ela tocava era uma memória dele também. Os concertos à noite, os jantares apertados, as contas renegociadas, os vai dar certo, sussurrados no escuro. Ele sabia o preço daquela apresentação e por isso chorava em silêncio. Ele não sabia tocar uma tecla, mas entendia cada acorde, porque cada som daquele piano era também sobre ele. Sobre as vezes em que segurou o choro para não preocupar a filha, sobre o orgulho calado quando viu a bolsa de estudos chegar, sobre o medo que sempre teve de ela sofrer exatamente o que estava acontecendo agora. Mas vê-la ali, resistindo, brilhando com dignidade, transformava tudo. Era como se sua luta finalmente ganhasse voz. E que voz linda ela tinha! Eles não trocaram palavras naquele momento, mas o olhar que cruzaram dizia tudo. Um "eu estou aqui" sussurrado na alma. Um "você conseguiu", dito só com lágrimas. Aquele tipo de conexão que não precisa de discurso, porque foi construída com anos de sacrifício mútuo. Ali, no meio da elite que nunca os viu como iguais, pai e filha se tornavam protagonistas. Sem precisar de terno caro, sem diploma pendurado na parede, apenas com amor, coragem e uma música que ninguém nunca mais esqueceria. Enquanto Clara tocava, algo curioso acontecia no canto do palco. A diretora Marta, antes tão segura, elegante, dominante, começou a se encolher. O sorriso sarcástico deu lugar a um lábio mordido, inquieto. Os braços, que antes estavam cruzados em gesto de superioridade, agora pareciam desconfortáveis, sem saber onde pousar. Ela achava que estava prestes a presenciar um fracasso, mas estava, na verdade, vendo seu próprio império simbólico ruir. E quanto mais Clara brilhava, menor Marta se sentia. Não foi preciso ninguém apontar o dedo. O julgamento estava nos olhos da plateia. Os pais, antes orgulhosos, agora olhavam para Marta com expressões de desaprovação. Alguns cochichavam,
Outros apenas balançavam a cabeça. A imagem da diretora implacável, que controlava tudo com classe e frieza, estava sendo desconstruída nota por nota, gesto por gesto. Era como se cada aplauso para Clara fosse também um lembrete. Você errou. E poucos sabem lidar com esse tipo de espelho. Desmoronar em silêncio é um castigo sutil, mas poderoso. Marta não gritou, não saiu correndo. Ficou ali, presa ao próprio constrangimento. A autoridade que ela acreditava ter evaporou diante da verdade incontestável de uma menina corajosa ao piano. E talvez, no fundo, ela tenha entendido que aquele palco não era mais dela. Clara não só tocou uma música, ela tocou a estrutura de poder que sustentava aquela escola. E Marta percebeu que naquele auditório ela não era mais a protagonista. O silêncio que tomou conta do auditório logo foi quebrado por um único som, um aplauso solitário vindo do fundo, depois outro. E então, como uma onda crescente, todo o salão explodiu em palmas. De início tímidas, mas logo fortes, intensas, cheias de algo que aquela escola raramente mostrava, emoção genuína. Pais de terno se levantaram, mães enxugaram os olhos discretamente, crianças ficaram sem entender como aquela menina, que mal notavam nos corredores, havia se tornado o centro de tudo. Não era só admiração, era um pedido silencioso de desculpas. Por ignorá-la, por julgá-la, por nunca enxergarem além do que os olhos ricos conseguiam ver. Os aplausos não vinham apenas da música, mas da força, da coragem, da dignidade que Clara carregava. Era como se cada palma dissesse: você provou que pertence. E mais do que isso, você nos fez ver algo que esquecemos. Aquele som coletivo era a primeira resposta verdadeira que Clara recebia naquele ambiente. E que resposta! E ali estava ela, ainda com os dedos sobre o piano, os olhos marejados, sem saber o que fazer. Nunca esperou aplausos, sempre foi treinada para resistir ao silêncio. Mas agora, o som da aceitação ecoava como um prêmio não pedido. Aquele auditório, símbolo da exclusão e do preconceito, agora a aplaudia de pé. E não havia como voltar atrás. Clara não apenas tinha vencido, ela havia transformado aquele espaço, ainda que por alguns minutos, num palco de inclusão, respeito e reconhecimento. Enquanto os aplausos ainda ecoavam, algo inesperado aconteceu. O pai de Clara se levantou. Os passos firmes dele, quase em câmera lenta, pareciam carregar o peso de todos os dias em que engoliu a dor para proteger a filha. Subiu ao palco, abraçou Clara com força e virou-se para a plateia. Mas não foi a eles que ele falou. Seus olhos foram direto para Marta, e então, com uma voz embargada, mas firme, ele perguntou: por que a senhora fez isso? Queria envergonhar minha filha? A frase cortou o ar como uma lâmina. Os aplausos cessaram, o silêncio voltou, mas agora carregado de impacto. Marta arregalou os olhos como se tivesse levado um tapa. Tentou se recompor, ajeitar o colar, cruzar as pernas, mas nada disfarçava. A vergonha era nítida. A pergunta do pai de Clara não exigia resposta. Ela já havia sido dada com a reação do público, com a apresentação da filha, com o olhar da própria Marta. Pela primeira vez, ela foi confrontada sem rodeios e não tinha para onde fugir. E o mais bonito é que o pai de Clara não gritou, não xingou, não fez escândalo. Ele apenas expôs a verdade com a dignidade de quem sempre esteve do lado certo. Sua fala foi curta, mas reverberou como um eco nas paredes douradas daquele auditório. Clara segurava sua mão com força, como quem dizia: obrigada por me defender sem precisar atacar. E naquele instante, o confronto virou lição. Uma lição que ninguém ali esqueceria tão cedo, especialmente a diretora. Mais tarde, enquanto o auditório se esvaziava e as luzes iam se apagando, Marta permaneceu em silêncio em seu escritório. O blazer jogado na cadeira, o batom borrado, o olhar perdido no reflexo da janela. Lá fora, o piano que tanto brilhava agora ecoava só na memória.
Mas era impossível ignorar o que tinha acontecido. As palavras do pai de Clara ainda martelavam na cabeça. Queria envergonhar minha filha? A mulher que antes mandava em tudo, agora se via sozinha, cercada apenas por seus próprios erros. Não havia mais autoridade nos seus gestos, nem respeito automático nas paredes do colégio. Pela primeira vez, ela sentiu na pele o que significava ser julgada, e não pelos que ela desprezava, mas pelos que sempre a bajularam. As máscaras caíram. Os olhares dos pais, dos colegas, da equipe, todos agora carregavam dúvida, decepção, julgamento. O poder que ela achava ter, na verdade, dependia de um controle que se dissolveu diante da coragem de uma menina e do amor de um pai. É difícil reconhecer que se errou feio, que se usou uma posição de destaque para ferir ao invés de proteger. Mas Marta sabia, depois daquela noite, nada seria como antes. O colégio de elite, os diplomas pendurados, o status, tudo parecia pequeno perto da lição que Clara havia ensinado. E talvez, só talvez, essa fosse a primeira vez que Marta estava realmente aprendendo alguma coisa ali dentro. Aprendendo que grandeza não tem a ver com títulos, tem a ver com humanidade. O auditório já estava vazio, mas Clara e seu pai ainda estavam lá. De mãos dadas, desceram devagar os degraus do palco que, há poucos minutos, havia sido cenário de tensão, transformação e vitória. Do lado de fora, a noite estava calma, com a lua iluminando o caminho e a brisa leve refrescando o rosto. Eles não diziam nada, e nem precisavam. A conexão entre os dois era feita de silêncios cheios de significado, como se cada passo fosse um agradecimento por tudo o que haviam superado juntos. Clara olhou para o pai e murmurou: "Pai, eu quase desisti." Ele sorriu com os olhos ainda marejados e respondeu: "Você foi incrível, minha filha. Nunca mais deixe ninguém te fazer duvidar de quem você é." Essas palavras ficaram suspensas no ar, como uma marca invisível. Mais do que consolo, eram uma declaração de futuro. Aquele momento, mesmo simples, era carregado de promessa. Clara não era mais a menina que abaixava a cabeça diante dos olhares julgadores da escola de elite. Ela havia se redescoberto. E assim, enquanto os passos ecoavam pela calçada e as luzes do colégio ficavam para trás, Clara carregava algo que nenhuma escola ensina e nenhum diploma garante: a certeza de que sua coragem tinha valor. Ela não tinha roupas caras, nem cadernos de grife, nem um piano novo, mas tinha o que muitos ali perderam no caminho: dignidade, força e um coração que não se deixa calar. Aquela noite não foi apenas um fim, foi o começo de tudo o que ela ainda está por construir. Quantas vezes você já pensou em desistir só porque te fizeram acreditar que você não era suficiente? Quantas vezes alguém tentou apagar seu brilho apenas porque ele incomodava? A história de Clara nos mostra que, mesmo diante da humilhação, do preconceito e da exclusão, é possível se levantar. E mais, é possível transformar dor em força e silêncio em aplausos. Mas e você? O que tem feito com as injustiças que enfrenta? Talvez você não tenha um piano. Talvez o palco onde te julgam seja sua sala de aula, seu trabalho, até sua própria casa. Mas a lição é a mesma. Você não precisa de permissão para ser grande. A coragem de continuar, mesmo quando tudo diz para parar, já é um grito de vitória. Então pare e pense. O que você pode começar a fazer hoje, mesmo que em silêncio, para construir a sua própria superação? Se essa história te tocou de alguma forma, compartilha nos comentários. Já passou por algo parecido? Conhece alguém que já foi humilhado, mas deu a volta por cima? Vamos fazer dessas trocas um espaço de apoio e inspiração. E não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho e fica com a gente, porque aqui toda história tem um motivo para ser contada.